Boa noite na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é tudo sobre todos. Como eu tinha falado para vocês, que hoje vai começar a gravar alguns pequenos estudos, é o seguinte, porque não temos muito tempo aqui no Instagram. Veja bem, vamos começar pela criação, né? Quer dizer, o criacionismo, uma pequena introdução, mas que nos ajuda a visualizar de um modo geral sobre a criação. Criação desse universo maravilhoso, não só da criação do universo, mas a criação dos anjos, a criação do homem, criação de todos os animais, de todas as espécies, coisa maravilhosa, tudo perfeito, tudo com propósito, tudo com sabedoria, tudo com graciosidade, né? Tudo de uma maneira gloriosa e maravilhosa, coisa maravilhosa, né? Podemos dizer, até suspirar. Bom, quando Deus criou todas as coisas pela sua palavra, e foi falando e foi criando todas as coisas, né? Foi dizendo conforme o seu propósito, conforme aquilo que ele queria, aquilo que ele pensava. Podemos ver algumas coisas aqui. Por exemplo, quando Deus chamou todas as coisas, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, e tem algumas teorias teológicas que entre o versículo 1 e o versículo 2 possa existir aí milhões de anos. Não podemos afirmar também porque não temos com que fundamento nenhum para afirmar. O que podemos afirmar é que o homem há menos de 6.000 anos foi criado. Foi criado perfeito, foi criado por Deus. Deus soprou nas suas narinas, né? Deus já imaginava como seria o ser humano. Quando fala que soprou nas suas narinas, não é que fez um bonecão de barro, aquela coisa toda, isso é só para fazer uma demonstração, para entendermos, para termos ideia de compreendermos as coisas. Mas Deus já sabia como ia criar o homem. Também depois da mulher foi criada do próprio homem, também pegando o DNA do próprio homem. E sabemos também que os anjos foram criados, conforme o Salmo 33, o versículo 6, os anjos foram criados já com corpos espirituais perfeitos, puros, santos, sábios, inteligentes, né? E também Deus soprou nos anjos, conforme você pode ir lá, não vamos citar aqui para ganharmos tempo, porque nós temos pouco tempo, mas no Salmo 33, versículo 6, fala que é, pelo, pelo seu poder, pela sua palavra, Deus criou todas as coisas, né? E referindo-se principalmente a Nova Jerusalém, o céu, e pelo sopro da sua boca os exércitos deles, quer dizer, criando os anjos com seres espirituais, com corpos espirituais, assim como nós também recebemos o sopro divino, quer dizer, é por isso que temos uma alma, um espírito, né? O homem é um ser racional, é um ser social, é um ser espiritual. Não é o cérebro que te dirige, mas é você que dirige, você que está na frente, porque você é um ser inteligente, você é um ser racional. Os animais já foram criados com instintos definitivos. Existe algum tipo de macaco que foram criados já que sabem nadar. Tem outra raça de macaco que não sabe nadar, não adianta. Você pode ensinar ele 1.000 anos que ele não vai aprender a nadar. E assim são todas as coisas. Mas depois nós vamos ver um outro estudo sobre animais racionais, também corpos materiais e corpos espirituais, em relação ao homem, em relação aos anjos, em relação àquele corpo que teremos também no futuro. Mas a verdade é que quando nós falamos sobre a criação de Deus, foi criado, não foi assim de uma maneira aleatória, como diz a teoria da evolução, que foi através da seleção natural, como dizia Charles Darwin, como disse Charles Darwin, né? De maneira alguma. Inclusive hoje nós já sabemos que o primeiro homem, isso pela própria ciência, viu, meus irmãos? Pela própria ciência, que o primeiro homem veio de Adão mesmo. A própria ciência já não contesta isso mais, e principalmente aqueles cientistas que estudam, que estudaram e acompanham e toda a questão do genoma, projeto Genoma, onde foi a decodificação dos genes, né? E também colocando quase todos já
quase todas as espécies já têm a sua quantidade certa de cromossomos que foram contados. Nós vamos ver isso aí no nosso segundo estudo, nesses dias para frente aí, não sei se é amanhã ou depois, mas nós vamos ter o próximo estudo sobre justamente a genética, para entendermos mais sobre a criação. Então Deus foi criando, foi chamando, foi dizendo, foi criando todas as coisas pela força do seu poder. Quer ver? Eu tenho aqui bem rapidinho um versículo que mostra isso também de uma maneira gloriosa, que deixa eu ver aqui, Isaías capítulo 14, versículo 24. Isaías 14, 24, bem rapidinho, vou fazer a leitura. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se fará, né? Ou assim se efetuará. Então o Senhor pensa só, ele tem definido só o que ele quer fazer, ele faz, ele faz. Por isso que a criação do universo é como um relógio, como um relógio. Não podemos imaginar que seja aleatoriamente, né? Como se você carregasse ovos, carregasse trigo, carregasse óleo, enfim, algumas coisas no caminhão, o caminhão tombasse, estourasse tudo e você pudesse fazer ali e já saía bolos pronto, pães, é uma coisa absurda, né? Então foi com design glorioso. Por isso que existem hoje o pensamento do design inteligente, que você já deve visto falar. Você pode entrar no Google, escrever lá design inteligente, que você vai ver. É justamente o grupo de pessoas sábios, inteligentes, que se opõem contra a teoria da evolução. Mas o projeto Genoma ainda realmente uma explosão em cima da teoria da evolução. Bom, então, vamos dizer alguma coisa? Por exemplo, quando você vê também o Salmo 148, principalmente o versículo 6, o Salmo 148, versículo 6, fala que foi colocada uma lei, ali está falando da criação divina, e Deus colocou uma lei que não ultrapassará. E nós conhecemos a lei hoje, né? Nós conhecemos essa lei, por exemplo, a Terra gira em torno dela mesma, no seu movimento de rotação. Se ela girar mais rápido do que ela gira, todos nós morreremos de frio. Se ela girar menos, que ela já mais lenta do que ela gira, todos nós morreríamos de calor, né? Se a Lua aproximasse mais da Terra do que ela aproxima, se aproximasse muito perto, as marés seriam tão altas que o mar ia invadir uma boa parte das nossas cidades praianas, né? Então é uma coisa tremenda. Outra coisa importante também, você vê, não era um cientista, 700 anos antes de Cristo, falar que a Terra, Deus colocou uma lei que ela não ultrapassarão, não pode ultrapassar, quer dizer, tudo o universo assim, age como um relógio, né? Relógio. Outro versículo muito importante também, que nós podemos ver, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Olha que coisa interessante. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Novamente, vê Deus falando e o mundo sendo criado. E agora vemos aqui o seguinte, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha que coisa bonita. Primeiro mostra que o mundo foi feito pela palavra de Deus. Deus foi falando que foram criadas todas as coisas. Depois, não foi feito daquilo que é aparente, daquilo que se vê. Isso é, Deus não pegou uma grande barreira muito grande, sólida, e foi pegando uma parte ali e dizendo, agora vou fazer a terra com essa parte aqui, vou fazer o sol agora com outra parte, pegando e fazendo, e assim os planetas também. De maneira alguma, Deus criou as coisas do nada, porque Deus é eterno, Deus sempre existiu juntamente com o Filho, o Espírito Santo, é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que coisa maravilhosa. Por isso que aquele versículo lá, pode existir uma lacuna grande entre o versículo 1 e o versículo 2, de milhões de anos, como diz a própria ciência. A Bíblia não condena a ciência, não condena. Por exemplo, Isaías, o profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 4, diz que a ciência nos últimos tempos que nós estamos vivendo se multiplicaria, e que nós estamos vendo. Agora, a falsa ciência que atenta contra as coisas de Deus. Mas a ciência pura,
nos ajuda até a compreender mais as coisas espirituais, porque a ciência não cria nada, a ciência descobre aquilo que Deus criou, todas as coisas. Por exemplo, a- toda a medicação é feita através de elementos encontrados na natureza, né? Pode ser em minerais, pode ser nas plantas, enfim, em todos os lugares. Bom, então Deus criou as coisas do nada, pelo seu poder e pela sua glória. Nós vemos aqui uma coisa interessante do profeta Isaías mostrando já, Isaías capítulo 40 e o versículo 22, bem rapidinho. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, ou círculo da terra, ou cúpula da terra, depende da tradução da sua Bíblia. Então, 700 anos atrás, já o profeta Isaías já estava dizendo, profetizando que a terra era redonda. Mas, meu Deus, nem algum cientista pode dizer ali que a Terra é redonda, só há 200 e poucos anos atrás é que descobriu definitivamente que a Terra era realmente redonda. E depois do avanço científico, recentemente, que dá até para a gente assistir alguns vídeos e ver a Terra, mostrando a Terra do espaço, né? Mostrando a Terra como o globo da Terra. Então é uma coisa maravilhosa. E o Senhor Jesus mostra que antes da criação do universo também já estava com o Pai. Ele estava com o Pai na criação também. O evangelista João diz que o Senhor, Jesus, nele, ele era a vida e tudo se fez. Né? Sem Jesus, nada se fez. Então o Senhor Jesus estava presente na criação de todas as coisas, na criação do universo também. O Evangelho de São João, no capítulo 1, você pode fazer a leitura ali. Não podemos fazer, que nós temos muita pressa aqui. Então, nós vemos então que essa palavra maravilhosa é da redondeza da Terra, mostrando a Terra como um globo, né? E outra coisa importante, Isaías 45, versículo 18, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, Deus que formou a terra e a fez e estabeleceu, não para que não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor. Que coisa linda, né? O Senhor não fez nada para ser um caos. Tudo ele fez glorioso, perfeito, maravilhosamente. Então, o Senhor Jesus também, no capítulo 17 do Evangelho de São João, no versículo 5, ele disse: ó Pai, na oração ali que ele fazia para os seus discípulos, todo o capítulo 17, então 17, versículo 5, ó Pai, glorifica-me agora com aquela mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, antes de existir todas as coisas, antes da criação do universo, o Senhor Jesus Cristo já estava com o seio no seio do Pai. Por isso que ele foi enviado. O plano da salvação, um plano glorioso, maravilhoso, foi enviado por nós e pagou o alto preço por nós ali na cruz. O cristianismo é sui generis, não existe dois cristianismos. O cristianismo é um só. Nós somos salvos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que entregou por nós e deu a sua vida. Então não são denominações, essa ou aquela que salva, mas é o Senhor Jesus Cristo que salva, porque foi Ele que pagou o preço por nós. Ele estava juntamente com o Pai nesta criação maravilhosa. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Depois nós vamos no YouTube falar realmente mais aprimoradamente sobre a criação, o criacionismo. Tem tantas coisas maravilhosas e gloriosas para falarmos, e logo veremos falar também um pouco sobre genética, para entendermos melhor a questão da criação. Aí eu falo mais um pouco da criação, juntamente com a genética, e a genética em seguida, depois vamos falar também sobre o evolucionismo, e como combater o evolucionismo, e vamos falar também que o projeto Genoma veio de frente, né, ao evolucionismo, como se fosse um choque definitivo, um baque definitivo no evolucionismo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.